Olá pessoal, para você que está chegando hoje no canal da Não Me Conhece, eu sou a Lisa Mori. Então vamos lá para o vídeo de hoje. E lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, fique por dentro dos próximos vídeos, deixe seu joinha, deixe seu curtir, deixe também uma sugestão de vídeo, que é super bem-vinda. Bom, essa semana eu irei fazer alguns vídeos das perguntas que são mais feitas para mim aqui no canal. Talvez essa seja uma pergunta que você esteja se fazendo e estou aqui respondendo mais uma pergunta das muitas que me fazem por eu morar aqui na Suíça. Então, terça, quinta e domingo dessa semana serão vídeos sobre algumas das perguntas que mais me fazem aqui no canal. Então, vamos deixar de papo, não esquecendo que é o momento de Lisa Pedinte. Deixe seu curtir e inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. Então, vamos lá, a questão por eu morar na Suíça. Top das perguntas que me fazem é: Lisa, eu vou morar na Suíça, será que eu consigo emprego sem falar a língua? Lisa, a partir do ano que vem eu estou indo para a Suíça, né? Vou picar a mula aqui do Brasil e estou planejando ir morar aí na Suíça, mas eu não falo nenhuma língua do país. Lembrando que aqui na Suíça se fala italiano, francês e alemão. E o romance? Eu moro na parte da Suíça francesa. Então aqui no cantão onde eu moro é um cantão francês, o cantão de Fribourg, e a língua oficial é o francês. Eu consigo, Lisa, ir morar aí na Suíça sem falar a língua do país? Só com inglês? A língua do país, como eu já falei, é italiano, alemão e francês. Quando eu vim a primeira vez na Suíça, em 2012, de férias, eu não falava francês, mas eu falava somente as palavrinhas mágicas da boa educação, né? Bom dia, boa tarde, bon appétit, que aqui fala muito, bon appétit, santé, quando vai brindar, saúde, quando vai brindar, com licença, desculpa. Então, as palavrinhas mágicas eu me virava. Então, quando eu vim passear na Suíça, eu só falava as palavrinhas mágicas. Quando eu me casei e vim morar em 2013, eu não falava muito bem a língua, falava como que se fala o inglês macarrônico, né? Aquele inglês macarrônico, eu falava o francês macarrônico. Falava francês muito mal, me comunicava, mas isso nunca me impediu de sair de casa, de fazer minha vida no país, passeando e não fazer as coisas do dia a dia. E conversar com a minha sogra. Eu conversava com a minha sogra e não falava francês muito bem. Com os meus enteados também é a mesma coisa. Então vale da força de vontade. Mas aí a questão, eu consigo, Lisa, trabalhar sem saber falar a língua? Depende do trabalho que você irá fazer, irá se desenvolver, né? Se for um trabalho que você não vai lidar com o público, diretamente com as pessoas que falam a língua nativa, se consegue. Eu conheço pessoas que não falam a língua do país e trabalham. Falam só o bom dia, boa tarde, boa noite e trabalham. Agora, se você está pensando que vai vir trabalhar no escritório, ser secretária, vir trabalhar como médico, sem falar a língua, você não consegue emprego. Você só consegue emprego falando a língua. Depende do tipo de trabalho que você irá fazer no país. E o mais fácil de conseguir emprego nessas condições, sem falar a língua, é com conhecimento. Quando eu estava no curso de francês, conheci algumas pessoas que não falavam a língua do país e estavam na luta procurando emprego e não conseguiam por não falar a língua do país. Essa experiência eu não passei. Quando eu consegui meu primeiro emprego aqui na Suíça, eu já falava a língua. Eu só consegui o meu emprego por eu falar francês e por falar português, né? Já contei aqui no canal, quem não viu ainda o vídeo, tá aqui o meu primeiro emprego, como eu arrumei meu primeiro emprego aqui na Suíça. Eu trabalho em um projeto, e no projeto que eu trabalho, eu tenho que falar português. Então eu consegui meu emprego por falar português e por falar francês, porque eu tenho que conversar com quem? Com a minha chefe. Tenho que conversar com a equipe. Então, na equipe nós conversamos em francês. Para falar a equipe toda se conversar em reuniões, nos projetos que vamos fazer, desenvolver durante o ano. Então tem que falar o francês. Lisa, mas eu falo só em inglês. Eu consigo me virar aí na Suíça falando só em inglês? Exemplo, se você for vir morar na minha cidade, com inglês, você vai conversar só por mímica. Porque os estabelecimentos da minha cidade, só o banco que eu já vi no mercado, não vejo
no quiosque, que é uma mistura de café com loteria, com serve refeição no quiosque aqui da cidade. Eu não vejo também as pessoas falando o correio. Depende de quem tá lá no dia, porque tem gente, tem dia que tem gente que não fala inglês. Então, na farmácia, depende de onde você for morar. Se você for morar num centro mais turístico, num centro mais como cosmopolita, Zurique, Bern, Geneve, ok, você lá, com certeza você vai encontrar várias pessoas falando inglês, até para poder pedir uma informação, alguma informação. Mas se você for morar em pequenas cidades, em vilarejos, é bem difícil fazer o seu cotidiano, pedir informação ou alguma coisa em inglês, porque as pessoas não irão saber. Aqui na cidade, se você me parar na rua e vier falar comigo, sem saber que eu sou brasileira, vier falar comigo em inglês, sorry, eu não sei falar inglês. Então daí você vai se vendo, né? Em centros mais, cidades mais cosmopolita, Lausanne também, Vevé, que é muita gente de todo mundo, lá misturado, né? Uma cidade bem turística, Montreux. Ok, até nas lojas, nos supermercados, porque nas lojas de grandes centros, os vendedores, as pessoas que estão lá trabalhando, falam inglês porque são cidades muito visitadas, muito turística, aquele padrão alto de turista com muita grana, muitos chineses, né, árabes. Aí sim você até se vira falando inglês. Agora, cidade pequena, um dos requisitos das meninas para trabalharem em loja em grandes cidades é falar inglês. Então, por aqui, você se virar bem somente com inglês não é impossível. Como eu não falava inglês e morando aqui, eu fui aprendendo a língua e mesmo não falando ainda o francês quando eu cheguei tão bem, acredito que para imigrar a língua não seja uma barreira muito grande. De início, claro que depois você está lá, né, gente? Você vai correr atrás do seu prejuízo. Você vai aprender a língua do lugar, não é verdade? Quantos brasileiros imigram para os Estados Unidos sem falar hi, um oi em inglês e depois de 2, 3 meses lá nos Estados Unidos está falando inglês? Então, a língua, uma barreira para se imigrar, não é uma barreira, porque lá você vai aprender a língua, né, gente? É obrigação nossa estar no país e aprender a língua. Nessa questão de morar, Lisa, eu falo só inglês, não falo a língua da Suíça. Será que eu consigo me virar no país? Consegue, gente. Se virar, claro que consegue, né? Agora, chegando no lugar, você vai procurar corretar seu prejuízo, se adaptar e aprender a língua. Aprenda a língua do lugar, né, gente? Porque não vai ter sempre uma pessoa bengala do seu lado para poder ficar te auxiliando nas coisas. E como na questão do emprego. Será que eu arrumo emprego na Suíça sem falar o exemplo francês, a língua do país? A chance maior de você conseguir arrumar um emprego sem falar a língua local é com conhecimento. Chegar de cara e arrumar um emprego sem falar a língua, eu acho muito difícil. Não é uma experiência que eu passei, mas conheço algumas pessoas que passaram por essa experiência. De chegar sem falar a língua e procurar emprego é uma questão muito difícil. Até falando a língua é um pouco mais difícil também se arrumar emprego. Mas, com indicação, é o que eu vejo muito acontecer com portugueses, que é bem pertinho, né? Então vem uma família, depois vem o primo, vem o amigo que morava lá também na cidade, e vai vindo, e esse português que chegou primeiro já está adaptado, já fala a língua, já tem um grande conhecimento sobre a vida na Suíça, vai indicando trabalho para esses familiares, para esses amigos portugueses. Isso eu já vi. Então, chegam sem falar a língua e conseguem emprego assim, com indicação, já sabe a estrutura do trabalho e tudo, então a pessoa não vai estar diretamente com as pessoas lá, o chefão que fala o francês, não fala nada de português para se referir para conversar com o funcionário. Então, geralmente nessa teia, vou falar teia, né? Geralmente nessa teia é assim, tem a pessoa que veio e imigrou porque essa pessoa que indicou.
essa pessoa que exerce um cargo de chefia, né, de alocação das pessoas, que fala português é português, mas acima dessa pessoa tem o chefão que é suíço e vai falar com ele como? Em francês. Em francês, então esse de francês, o chefão vai falar em francês com esse português que fala francês porque já está super adaptado, ele que vai distribuir as tarefas para os outros portugueses. Então, falando português. Então, é isso que eu até vejo aqui na obra que está tendo aqui no meu condomínio. Estão trocando aí um treco aí, já tem alguns meses, estão mexendo no sistema de aquecimento aqui no prédio. Então, eu vejo portugueses conversando entre si em português, e às vezes eu estou saindo para buscar lixo, eu vejo o chefão dessa equipe chegando, e ele se referindo, conversando com portugueses em francês, mas eu sempre vejo esses portugueses conversando com os outros em português. Então, é assim que funciona. E isso é mais ligado em que setor de trabalho? Em restaurantes, de limpeza, de obra, né, de canteiro de obra. Então é assim praticamente que funciona. Então praticamente é assim que funciona. São indicações. Como eu acompanho alguns youtubers também que moram nos Estados Unidos, é praticamente da mesma forma que se acontece. Muitos brasileiros vão trabalhar de limpeza, trabalhar em obra lá nos Estados Unidos, né? Vão lá fazer América. E quem vai ser o chefe desses brasileiros? Muitas vezes são brasileiros, vão trabalhar com o quê? Com brasileiros. Então, eles conseguem fazer a vida lá, trabalhando nos Estados Unidos, de início, sem falar nada de inglês. Por quê? Porque vai de conhecimento, conhecer o fulano, conhecer o cicrano, e vão indicando o trabalho. São brasileiros, um dando suporte para o outro lá nos Estados Unidos, até eles começarem a falar a língua. Então, até eles começarem a falar a língua, eles se comunicam como? Com o trabalho? Com português, né? Com a língua portuguesa. É porque também eu acho que 99% dos brasileiros que vieram morar na Suíça, nenhum de início falava a língua do país. E todo mundo, depois de um tempo, se adapta, aprende a língua e começa a trabalhar. Ou vai se adaptando, começa a trabalhar e vai aprendendo a língua. Então não tem praticamente a fórmula é essa. Todo mundo que eu conheço aqui na Suíça que veio para a Suíça sem falar a língua, o processo foi esse. Ou veio, se adaptou, aprendeu a língua e começou a trabalhar, ou chegou na Suíça, começou a trabalhar, se adaptando e aprendeu a língua. Está todo mundo aí. E estamos todos nós aqui. A sequência, a vida para todo mundo que imigrou foi assim. Não é diferente de quem imigrou para outros países também não, tá, gente? Muitas pessoas imigram sem saber falar a língua, sem saber falar inglês e se viram. Então, é aquele velho ditado: a necessidade faz o sapo pular. E isso é para todo mundo. Todo mundo que migrou passou pelas mesmas dificuldades, algumas mais pesadinhas, algumas mais leves, mas nunca foi flores para nenhum imigrante. Nunca foi flores para nenhum imigrante e nunca será flores para nenhum imigrante. É aquilo que eu sempre falo. Você tem um sonho de imigrar? Você tem a oportunidade na sua vida de imigrar? Então siga os seus sonhos, siga o seu caminho. Então, pensando sempre positivo e fazendo a sua parte, chegar no país, se adaptar, aprender a língua e tendo a oportunidade, imigre sim. Como eu sempre falo aqui no canal, morar fora é um aprendizado imenso para todos nós. Independente de que idade você esteja, é um aprendizado de muito conhecimento, amadurecimento e que vale a pena. Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta que vocês me fazem muito aqui no canal, se consigo migrar na Suíça só com inglês. Também é possível se conseguir trabalhar na Suíça sem falar a língua do país. Então, espero que eu tenha conseguido responder para vocês. Espero também que vocês tenham gostado. Lembrando que eu estou no Instagram, @lisamore, Vida na Suíça. Não esqueça de inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito.
deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e inscrever-se também no Instagram, @lisamore, Vida na Suíça. Beijo, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.